E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos começar nessa aula um conteúdo muito bacana. E como eu já falei para vocês, e não fiquem chateados conosco, tá? Eu e o Almeida, a gente propõe esses conteúdos conforme as emendas curriculares, né? Mas nas aulas que nós vamos começar de hoje, até perto do final da nossa unidade 2, nós vamos estar precisando que vocês tenham um ótimo domínio das regras de nomenclatura e que vocês consigam já identificar algumas substâncias pelos nomes. Então vai ser fundamental que vocês tenham esse domínio para a gente poder entrar nesse conteúdo. Até porque nós vamos falar sobre reações orgânicas, onde nós vamos ter grupos orgânicos, né, desde os hidrocarbonetos até as funções nitrogenadas, que vão sofrer reações ou ainda vão ser obtidos, né, o modo como a gente obtém os álcools, as reações em que os álcools participam, como a gente obtém o alcano, as reações em que o alcano participa, todas essas reações nós vamos começar a praticar na aula de hoje. Ah, professora, mas por que a nomenclatura é importante? Porque em muitos enunciados você não vai ter a estrutura. Você vai ter os nomes das substâncias que serão os reagentes e lá nas alternativas vocês vão ter os nomes das substâncias que serão os produtos, né? Então, qual o produto obtido a partir da hidrogenação da acetona fulana de tal. Então você não vai ter a estrutura para fazer a reação. Você vai ter o nome e a partir desse nome, você no seu caderno ou até mentalmente fazer ali a reação e esquema para saber qual é o produto que vai ser obtido. Então, professora, eu ainda tenho muita dúvida ali nas regras de nomenclatura. Vê se consegue dar uma pausa aí, retrospecta lá, ver o conteúdo, para não perder nenhuma das aulas e para não conseguir, você não conseguir dar continuidade na sua aprendizagem. Então, fixa aí, pega lá as tabelinhas, vê as regras, os grupos funcionais, que vai ser fundamental para as nossas aulas. Então, vamos lá para a gente começar a falar sobre reações orgânicas. E nessas reações orgânicas, gente, nós vamos estar começando pelos grupo funcional, que é considerado os mais simples, que são aqueles formados somente por carbono e hidrogênio, que nós conhecemos já que são os hidrocarbonetos. Então, hoje nós vamos ver as reações que ocorrem lá com os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Os dienos, eles são aqueles que apresentam duas ligações duplas na cadeia, lembram? Para refrescar, vamos lá. Quem são os alcanos? São hidrocarbonetos acíclicos, ou seja, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que vão apresentar apenas ligações simples, ou seja, eles são acíclicos saturados. Sempre que a gente falar que um composto é saturado, as ligações entre os átomos de carbono são ligações do tipo simples. A fórmula geral dos alcanos está aqui, nós trabalhamos ela bastante na unidade 1. E os alcenos? Alcenos são hidrocarbonetos acíclicos também, ou seja, cadeia aberta e insaturados. Aqui nós vamos ter a presença de uma ligação do tipo dupla entre os átomos de carbono da nossa cadeia. A fórmula geral dos alcenos está aqui e a gente também utilizou. Quem mais nós vamos ver? Nós vamos ver os alcinos, as reações que ocorrem neles. E quem são os alcinos? Hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam uma ligação do tipo tripla, uma ligação tripla entre os átomos de carbono. A sua fórmula geral está aqui. Aqui, diferente dos alcenos e dos alcanos, a gente tem uma subtração, né? Os alcadienos. E aí nós vamos ter hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam duas ligações duplas entre átomos de carbono.
E a fórmula geral dos alcadienos é igual à fórmula geral dos nossos alcinos. Já fizemos aqui uma revisão. Agora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos ver os tipos de reações que ocorrem nos alcanos. Porque, gente, muitos compostos orgânicos que a gente conheceu lá na unidade 1, como álcools, grupo nitro, aminas, amidas, ácidos carboxílicos, muitos desses compostos são obtidos a partir de reações de outros, como, por exemplo, os alcanos. Nós temos a formação de outros tipos de classe de funções orgânicas que são originados da reação de alcanos, alcenos, alcinos e outros, né, que vão dar origem a eles. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção no primeiro momento? Os tipos de reações que vão ter. Por quê? Lá nos alcanos, o que nós temos? Nós temos uma cadeia carbônica, onde todos os átomos de carbono realizam ligações do tipo simples, são saturados, certo? Se são saturados, significa que todos eles têm as 4 ligações feitas, bonitinho. Então, se eu vou fazer uma reação com o alcano, os nossos reagentes vão se ligar a quem? Ao carbono. Tudo isso aqui que está acontecendo é voltado para quem? Para o carbono. O carbono, ele é o nosso astro. Então, ele é o protagonista, ele é o personagem principal. Então, as nossas reações vão ocorrer lá no átomo de carbono. Só que ele já tem 4 ligações. Carbono faz 5 ligações? Faz, né? Não faz. Não faz, ele faz 4. Se ele está fazendo as 4 ligações dele, cada uma com um elemento diferente, como que eu vou fazer ele reagir? Como é que eu vou fazer para outro elemento se ligar a ele? Eu vou ter que, substituir. Eu vou ter que tirar alguém para poder colocar o outro. Então, nos alcanos, como todos os nossos carbonos são saturados, as reações que vão ocorrer são reações de substituição. Nós vamos substituir um dos elementos que está ligado ao nosso átomo de carbono. E normalmente a substituição vai ocorrer com quem? Com o hidrogênio. Eu não vou tirar um carbono, sendo que o carbono é o cara, é o protagonista. Eu não posso tirar um carbono. Eu vou tirar quem? Vou tirar um hidrogênio. Então, as ligações que nós vamos ver, as reações que nós vamos ver com os alcanos são ditas como reação de substituição. Vamos lá no slide para vocês entenderem um pouco melhor como que vai funcionar. Então, olha só, nos alcanos, nós sempre vamos ter somente, e daqui a 1000 anos somente, reações de substituição. O professor, ele vai reagir só com um tipo de elemento? Não, ele vai reagir com vários, mas o mecanismo vai ser bem semelhante. Por quê? O nosso grupo orgânico, que aqui está representado pelo R, pode ser etil, metil, propil, butil, pode ser qualquer grupo orgânico, né? No caso, metano, etano, que nós estamos falando de alcano, né? Metano, etano, propano, butano. O que vai acontecer? Um dos seus hidrogênios, que está representado aqui, vai ser substituído por outro elemento. Tá vendo? Aqui eu tinha RH, e não é um RH de recursos humanos, é um R de grupo orgânico e o H de hidrogênio. E no final da reação, a seta aqui, a seta está dizendo que a minha reação, esses são os reagentes e esses são os produtos. Quais são os produtos que eu tive no final? Eu tive RX e HX. Por quê? Porque nessa reação aqui, eu tive a substituição deste hidrogênio por um halogênio, nesse exemplo. Mas nos outros vocês vão observar que o hidrogênio vai ser substituído por outras classes de funções orgânicas, tá? Então vamos aqui. Halogenação. O que é a halogenação? É a reação de um alcano com um halogênio, com elementos da família dos halogênios. Lembram lá? Flúor, cloro,
bromo, iodo, todos os elementos da família 17A ou grupo 7A da tabela periódica, halogênios. Esse X2 está representando a forma como os halogênios são apresentados. Por exemplo, o cloro, Cl2, o bromo, Br2, o iodo, I2. Então, esse X está dizendo que qualquer halogênio, quando ele reagir com um alcano, o que nós vamos ter? Vamos ter a substituição do hidrogênio, que vai sair lá do nosso grupo orgânico, a entrada de um dos halogênios, mas se eu tinha Cl2, que é a mesma coisa que Cl ligado para Cl, e só um entra lá para o grupo orgânico, que é esse grupo orgânico aqui, vai sobrar outro Cl, não vai? Então, esse hidrogênio vai se ligar ao outro halogênio aqui, formando o HX. E o halogênio que se liga ao grupo orgânico forma o XR. Professora, a senhora vai falar sempre HX e XR a aula toda? Não, calma. De afobe não. Se acalme. Olha só. Primeiro ponto. Eu tenho uma ordem de facilidade de substituição de hidrogênio. Os carbonos que apresentam a maior quantidade de hidrogênio, eles têm mais dificuldade de sofrer essa substituição, porque eles já têm uma quantidade grande de hidrogênio, então fica mais difícil perder. Já os carbonos que apresentam menor quantidade de hidrogênio, eles têm mais facilidade em perder. Então, a facilidade, a ordem de facilidade de substituição, a gente vem do hidrogênio do carbono terciário para o secundário, para o primário. Professor, e o carbono quaternário, ele não perde hidrogênio? Gente, o carbono quaternário é quem? É o carbono que está ligado a outros átomos de carbono. Então, esse cara aqui nem tem hidrogênio para perder. Por isso que ele não está nesse cenário aqui. Então, quem é mais fácil de sofrer substituição? Carbono terciário, depois carbono secundário e, por último, carbono primário. Tá? Quando eu possuir um alcano que tiver mais de 3 átomos de carbono, sempre vou seguir essa regra. Quando eu tiver 2 átomos de carbono, eu não preciso me preocupar, porque os átomos que estão participando vão ter a mesma quantidade de hidrogênios. Então, vamos lá. Nessa reação aqui, eu tenho o metano reagindo com o cloreto aqui, com o cloro, com o Cl2. Só que aqui a gente colocou Cl ligado a Cl para você visualizar melhor, mas isso aqui a gente normalmente encontra assim, Cl2 gasoso. Na presença aqui do Cl2, o que vai acontecer? O nosso carbono aqui, ele vai sofrer a substituição de um dos seus hidrogênios, que vai, sair, vai romper ligação com o nosso carbono, para que um dos cloros aqui do nosso composto venha e se ligue ao átomo de carbono. O que aconteceu? Como o hidrogênio saiu, ele vai e se liga ao outro átomo de cloro, formando aqui o cloreto de hidrogênio, que é o meu subproduto. E eu formei quem? Eu formei o cloro-metano. O cloro ligado aqui ao que era o metano, ficou cloro-metano. Essa reação, gente, ela vai ocorrer igualmente com o bromo, com o iodo. Sempre eu vou ter a substituição de um hidrogênio. O hidrogênio que sai vai se ligar ao halogênio que vai sobrar e o outro halogênio vai se ligar ao carbono. Quando tiver a situação de você ter na sua cadeia carbonos do tipo primário, secundário, terciário, nesse caso só tem primário e secundário, e for ter uma reação dessa, o cloro vai se ligar ou a esse carbono ou a esse aqui, que são carbonos secundários. E eles têm a menor quantidade de hidrogênio, então tem mais facilidade de perder os hidrogênios que ele tem.
Como é só um, vou fazer de novo que eu apaguei sem querer. Como é só um cloro que vai participar dentro da cadeia carbônica, o outro vai se ligar ao hidrogênio, tanto faz se ele se liga nesse carbono aqui ou nessa situação. Quando a gente for dar a nomenclatura, de qualquer sentido vai ser o carbono 2. De lá para cá ou daqui para lá. Tranquilo? Outra reação que ocorre nos alcanos de substituição é a nitração. É quando a gente tem a reação do alcano com o ácido nítrico. O ácido nítrico está representado aqui, ó. O que vai acontecer? A gente vai ter a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio do alcano por um ou mais grupo nitro do meu ácido nítrico. Então, o ácido nítrico está representado aqui, ó. O que vai acontecer? Toda reação do alcano com o ácido nítrico só vai se ligar ao átomo de carbono do meu alcano o grupo nitro, o NH2. Esse cara aqui, ó, esse outro oxigênio que tá com a hidroxila, ele não vai entrar no meu alcano, ele não vai se ligar ao carbono. Esse oxigênio vai interagir diretamente com o hidrogênio que vai sair do alcano. A junção deles dois vai formar uma molécula de água. Então, se eu tiver mais um mol, mais um outro ácido nítrico para reagir, eu vou ter outro hidrogênio substituído e a formação de outra molécula de água. E assim sucessivamente. Quando o nitrogênio, o grupo nitro liga-se ao nosso átomo de carbono, ele forma o nitrometano. Nesse caso, nitrometano, porque eu estou falando aqui, eu estou partindo do nosso metano, que é o alcano mais simples. Se fosse o etano, o que iria acontecer? O nosso oxigênio aqui, a nossa hidroxila, iria interagir com um dos hidrogênios do carbono, e aqui tanto faz, que ele tem a mesma quantidade. Esse hidrogênio iria sair e o nosso grupo nitro iria se ligar. Ficaria como, professora? Ficaria aqui, ó. Onde o nosso hidrogênio saiu, ele perdeu um, vai ficar 2. E quem vai estar ligado a ele? O grupo nitro. Vai ser quem esse cara? Vai ser o nitroetano. E vai formar mais uma molécula de água. Os alcanos também reagem com o ácido sulfúrico. Essas reações podem ser chamadas como reações de substituição, onde nós vamos ter o mesmo esquema bem parecido com o do ácido nítrico. Eu vou formar um composto orgânico e água. Por quê? Porque tanto no ácido nítrico quanto no ácido sulfúrico, eu vou ter a formação, nesse caso aqui, de um grupo sulfônico, onde somente essa parte da minha estrutura vai se ligar ao átomo de carbono. A hidroxila aqui do nosso ácido vai interagir com o hidrogênio que será eliminado do meu alcano e forma a molécula de água. Quando isso ocorre, o nosso grupo sulfônico se liga ao átomo de carbono na mesma posição que o hidrogênio saiu, formando o ácido, nesse caso, etano sulfônico. Etano por quê? Porque são 2 átomos de carbono. Se fosse 3, seria propono sulfônico, mais a molécula de água aqui formada. Então, a gente observa que em todas as reações que envolvem alcano, nós temos a saída do hidrogênio, que vai reagir com outro cara e formar um produto, digamos, adjacente, né? Que nesse caso ali foram as moléculas de água. E aí a gente tem a entrada do grupo de fato que vai se ligar lá, seja os halogênios, seja o grupo nitro ou ainda ali o grupo sulfônico. Já nos alcenos é bem diferente. Por quê? Porque nos alcenos nós temos a ligação dupla. E galera, a ligação dupla, digamos que ela é mais frágil. Então a gente vai ter a quebra da ligação dupla.
Se eu quebro a ligação dupla, eu não preciso substituir hidrogênio nos alcenos, porque eu vou diminuir uma ligação para um carbono e para o outro quando eu rompo uma das ligações duplas. Então, nos alcenos, assim como nos alcinos, as reações não são de substituição, não tenho saída de hidrogênio, eu tenho somente a adição de outros elementos. Por isso que para os alcenos e alcinos, as reações são reações de adição. Bora lá no slide lá para você observar como que ocorre. Como eu falei, para os alcenos, devido à presença da insaturação, as nossas reações não são de substituição, são reações de adição. A gente tem a quebra da ligação dupla e, por si só, nós vamos ter valências disponíveis que vão ali formar novas ligações. Então aqui, na adição de hidrogênio, lá nos alcenos, ou também podemos chamar na hidrogenação, o que vai acontecer? Sempre que eu tiver uma reação de hidrogenação em um alceno, o meu produto final tem que ser um alcano. Por quê, professora? Porque nesse caso eu vou ter o rompimento de uma das ligações duplas para a adição de hidrogênios. Se eu rompo uma das ligações duplas, ele deixa de ser insaturado e passa a ser um hidrocarboneto saturado, que nada mais é que um alcano. Isso para as reações de adição de hidrogênio. Não quer dizer que toda reação de um alceno vai formar um hidrocarboneto alcano. Não, a gente pode formar outros grupos orgânicos, mas entenda que os grupos orgânicos formados serão saturados. Por quê? Porque eu vou ter a quebra da ligação dupla. Tranquilo? Então vamos lá. Observa que essa reação ocorre na presença de um catalisador e de aquecimento. O que acontece aqui? Na hidrogenação, sempre vai ocorrer com mols de H2. Quem é o H2, galera? É hidrogênio ligado a hidrogênio, uma molécula, não é um átomo, é uma molécula de H2. Onde, com a cisão de uma das ligações dupla, nós vamos ter que um hidrogênio vai entrar, vai ser adicionado à valência de um carbono e o outro hidrogênio vai ser adicionado na valência do outro carbono. Olha eles aqui, ó. Que nesse caso a gente tinha o eteno, com a hidrogenação nós passamos a ter o etano. Qual outro tipo de reação orgânica que pode acontecer com os alcenos? Nós podemos ter a adição de halogênios, que também é conhecida como halogenação de alcenos. Quem são os halogênios que vão participar? Que vão ser adicionados? Vai ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Após a adição desses elementos no nosso alceno, que ocorre ali na presença de luz, nós temos ali a produção de um dialeto vicinal. O que é vicinal, professora? Vizinhos, um do lado do outro. Por quê? Porque os nossos halogênios, eles vão ser ligados aos carbonos que estão participando da dupla ligação. Então, eles vão ficar um do lado do outro. Por isso, dialeto, aleto orgânico é quando eu tenho o halogênio ligado a um grupo orgânico, vicinal porque eles são vizinhos, né? Então, isso é, nós vamos ter uma molécula com dois halogênios em carbonos vizinhos. Olha só o esquema aqui. Nesse primeiro, nós temos ali a halogenação com o cloro, o eteno, que é um alceno com dupla ligação entre os átomos de carbono, na presença de luz, aqui ó,
vai reagir com o halogênio aqui, ó, Cl2. Vamos ter a quebra da ligação dupla e cada carbono fica com uma valência disponível. Por quê? Com a ligação dupla, os dois carbonos têm 4 ligações realizadas. Quando eu quebro uma da ligação dupla, cada um fica só com 3 ligações realizadas, ficando com uma valência disponível. O que acontece agora, professora? Cada um dos halogênios vai se ligar a um dos carbonos da dupla ligação. Por que eu estou repetindo que é da dupla ligação? Tá, vamos continuar aqui, ó. Esse daqui é o nosso produto formado, que é um haleto orgânico, né? Qual é o nome dele? Vou numerar 1, 2, vai ser o 1,2 dicloro. Por que dicloro? Porque são dois cloros. E aí o nome da cadeia principal, como se os cloros não existissem. Quem é essa cadeia? É o etano. Lembra que eu falei que sempre vai formar um produto saturado? Quando é saturado, sempre vai ser AN. Então, nós temos a formação do 1,2 dicloro etano. Nesse outro exemplo aqui, que o exemplo subiu depois, mas não tem problema, o que nós temos? Nós temos o but2eno. Por que but2eno? Regra de nomenclatura, vamos lembrar. But porque tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E o prefixo para 4 átomos de carbono é but. 2, porque a ligação dupla, a insaturação, está entre o carbono 2 e 3. E a gente sempre coloca o menor número, por isso 2. E aí o em está indicando o tipo de insaturação que é. É uma ligação dupla, por isso que é o en, não pode ser o in e nem o an. É uma ligação dupla e fica but2eno. E agora você vai entender por que eu estou falando que tem que ser sempre formado um dialeto vicinal. Quando a ligação dupla é rompida, o meu bromo pode vir para esse primeiro carbono aqui, substituir um dos hidrogênios? Ou para esse daqui, substituir um dos hidrogênios? Não, porque a ligação aqui dupla, ela é mais frágil do que a ligação simples. E aí o que vai acontecer? O rompimento da ligação vai ser aqui. Então vai ser esse carbono e esse que terão valências disponíveis para receber o nosso halogênio, que nesse exemplo é o bromo. Então, um bromo se liga ao carbono aqui e o outro vai se ligar ao segundo carbono da ligação dupla. Formou quem, professora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Formou o 2,3 de bromo butano. Observe que o AN indica que é uma cadeia saturada. Por quê? Porque a ligação dupla foi rompida. Por isso que a gente substitui o EN pelo AN, ficando 2,3 de bromo butano. Professora, o que acontece se eu fizer o esquema todo bonitinho? Mostrei a ligação dupla sendo rompida, mostrei que o bromo se ligou aos carbonos da ligação dupla e lá no final, em vez de eu escrever butano, eu escrevo buteno. Ó, na sala de aula, o professor pode até olhar e dizer assim, o esquema tá certo. Você acertou a questão, errou o nome, mas eu vou considerar metade. Mas imagine você fazendo toda essa montagem. E lá no vestibular que tu tá participando, as alternativas só tem o nome. E aí tu marca o nome buteno. Perdeu a questão. Soube fazer todo o esquema, mas errou o nome, você perdeu a questão toda. Então, a nomenclatura, ela é muito importante. Então, sempre nas reações dos nossos alcenos, todas as reações dos alcenos, no teu produto final, tu sempre vai trocar o en pelo an. Já para os alcinos, nem tanto.
E a gente vai chegar lá. Mas só para a gente finalizar, vamos lá agora finalizar essa nossa parte dos alcenos para a gente ir para as demais reações que a gente ainda tem. Bom, nesse daqui, olha a diferença. A gente está falando de halogenação. A introdução ou adição de halogênios. Os nossos produtos eram Cl2, Br2, F2 ou I2. Agora a gente vai falar da adição de haletos de hidrogênio. Quando os nossos halogênios aqui, que a gente viu, estão ligados ao hidrogênio. Como, por exemplo, esse cara aqui, ó, o HCl, ele é um haleto de hidrogênio, né? A gente chama lá de cloreto de hidrogênio. Em solução aquosa, a gente chama ele de ácido clorídrico. Tranquilo? Então, os haletos de hidrogênios é quando a gente tem o hidrogênio ligado a um halogênio. Quando a gente tem as reações que vão ocorrer aqui entre os nossos alcenos com haletos de hidrogênio, o halogênio vai participar da valência de um carbono e o hidrogênio da valência de outro carbono. Não tem formação, por exemplo, de mais água. Não existe subproduto. Eu vou continuar tendo um produto só. Só que nesse caso, o hidrogênio vai para um dos carbonos e o cloro, que nesse exemplo aqui é o cloro, vai para o outro, formando de todo modo aqui o cloroetano, nesse exemplo aqui. Mas, atenção! Olha esse exemplo aqui, onde a gente tem o propeno. Propeno, ele é o nosso alceno com 3 átomos de carbono, certo? Nesse caso, quando os nossos alcenos são assimétricos, ou seja, os carbonos que participam da dupla ligação têm quantidades de hidrogênios diferentes, o que nós vamos ter? A adição dos haletos de hidrogênio vai possibilitar a formação de mais de um produto. Por quê? Porque eu posso ter situação em que no caso o iodo, vem fazer ligação com esse primeiro carbono aqui, ou ele pode vir fazer ligação com o segundo da dupla. Então, eu tenho a possibilidade da formação de 2 produtos. Qual vai ser a diferença? O posicionamento, a posição, o carbono onde o halogênio vai se ligar. Professora, por que não faz diferença na nomenclatura a posição do hidrogênio? Porque o hidrogênio já é parceiro do carbono desde o início. Todos os átomos de carbono, eles têm uma grande tendência de se ligar com outro carbono ou com outro hidrogênio, formando hidrocarbonetos. Mas, na formação de um haleto orgânico, eu tenho que identificar onde o meu halogênio está. Então, eu posso ter a formação de 2 produtos. Como é que eu vou diferenciar? Identificando o número do carbono onde o nosso halogênio, pode estar ligado. Então, nesse caso aqui, tem 1, 2, 3. Como a assimetria ocorre aqui na dupla, eu posso... 1, 2, 3, olha, professor ensinando errado, que vergonha. Começo pela extremidade mais próxima da ligação. Então, tem 1, 2, 3. Ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu posso ter 1 iodo propano ou 2 iodo propano. Somente vai variar entre os carbonos da dupla ligação. E atenção aqui, galerinha! Regra de Markov-Nikov. Gente, na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla. Então, olha só nesse exemplo aqui, o que pode acontecer? Quando a gente tiver essa situação onde esse carbono da dupla tem mais hidrogênios que o outro, o hidrogênio tem maior tendência de se ligar ao carbono mais hidrogenado. Essa é a regra de Markov-Nikov. Segundo essa regra, então, para o haleto de hidrogênio, o que vai acontecer? Se a gente tem HI aqui, o hidrogênio tem a maior tendência de se ligar ao CH2 que o CH. Então, o iodo vai vir aqui para o CH.
Então, a maior tendência é esse produto. E a adição de água? Na adição de água em alcenos, na hidratação de alcenos, nós vamos ter a formação de álcool no final. Vamos ter a quebra da dupla ligação, né? A adição da hidroxila em um dos meus carbonos e do hidrogênio no outro, formando a presença aqui da hidroxila formando um álcool, já que o nosso hidroxila vai se ligar a um carbono do tipo saturado. Então, observe que onde ocorrer essa incidência, né, da ligação dupla, o hidrogênio tende-se, segundo a regra de Markov-Nikov, a se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, a hidroxila tende-se a se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, nós vamos ter a formação aqui de álcool. E nas reações dos alcinos, ela é bem semelhante com as reações dos alcenos, só que tem uma diferença. Dependendo da quantidade que você vai ter do reagente que vai interagir com o alcino, você pode formar um alceno ou um alcano na hidrogenação, tá? Por quê? Porque são ligações triplas. Então, na primeira fase, com 1 mol de hidrogênio, eu vou quebrar uma ligação só. Vai sobrar uma ligação dupla. Então, a hidrogenação de 1 mol de etino, né, com 1 mol de H2, forma o eteno. Se eu tiver mais 1 mol de H2, vai formar o etano. Então, de acordo com a quantidade de mols do elemento que vai estar reagindo com o etino, eu posso ter a formação de um produto insaturado ou saturado. Então, observa aqui na adição dos halogênios, né, do hidreto, nesse caso aqui do cloreto de hidrogênio. O que acontece? Eu tenho o etino é um alcino. Quando ele reage com o HCl, eu vou ter o rompimento de uma ligação, um hidrogênio vai para um carbono e o cloro para o outro. Eu formo quem? O cloroeteno, porque eu rompi só uma ligação, então sobra uma dupla ligação. Se eu ainda tiver mais 1 mol de HCl para interagir com esse eteno, o que nós vamos formar? Do cloroeteno eu vou formar o 1,1 de cloroetano. Por quê? Porque aí eu vou ter a quebra da segunda ligação, formando um produto aí que a gente chama de produto saturado. Professora, como que o cloro se ligou a só um carbono? Porque o hidrogênio ligou-se ao carbono mais hidrogenado. Então, se eu tiver a adição do BR2, o que vai acontecer? Se eu tiver só 1 mol de BR2, eu vou formar um produto ainda insaturado. No caso, o etino vai formar 1,2 de brometeno. Se eu tiver mais 1 mol de BR2, aí sim eu vou formar um produto saturado, que nesse caso vai virar 1,1,2,2 tetrabromoetano. Então, se lá no exercício disser que só tem 1 mol de halogênio para reagir com o teu etino, significa que o teu produto ainda vai ser insaturado. Se ele disser que são 2 mols de BR2 para interagir, significa que o teu produto será saturado. Na adição de haletos de hidrogênio, a gente acabou de ver aí, ó, a gente tem o etino formando o cloreteno reagindo com mais HCl formando o cloroetano. Na adição de água, nós vamos ter a formação de um aldeído, porque eu quebro apenas uma ligação da tripla, e aí eu vou ter o quê? Aqui um enol, que é instável, e vai fazer o quê? Com que o nosso hidrogênio vá para o carbono mais hidrogenado e a dupla ligação venha para cá, entre o carbono e o oxigênio, formando o que nós conhecemos como aldeído. Então, na adição de água em alcinos, eu tenho a formação de aldeídos. Aqui nessa reação da adição no propino, aqui na formação do etino, né? No propino, o que vai acontecer?
eu vou formar uma cetona. Se eu tiver um alcino com 4 átomos de carbono e a ligação tripla for entre os carbonos dentro da cadeia, né, aqui, ó, sempre vai formar uma cetona. Nesse aqui forma um aldeído porque sempre a dupla ligação vai ficar no carbono 1, né, independente do lado, se vai pela esquerda ou pela direita. Já nas reações dos dienos, galera, são reações onde nós vamos ter ali a participação de 2 duplas ligações. Então, elas vão acontecer também de modo de adição. Como são ligações do tipo conjugada, quando acontecer nos dienos conjugados que são separados apenas por uma ligação simples, eles vão apresentar o fenômeno de ressonância, graças à ligação simples existente entre as duplas ligações. Então, o que vai acontecer? Na reação de adição de hidretos de halogênio a um dieno, nós temos esse aqui, que é o buta 1,3 dieno, ligação dupla aqui e aqui. O nosso bromo vai se ligar a um dos carbonos da ligação dupla e o nosso hidrogênio vai se ligar ao outro, ao mais hidrogenado, que nesse caso foi esse. Quando eu tenho a adição de mais HBr para o mesmo dieno, eu vou ter a quebra das 2 ligações duplas. Se eu não tenho, vai ficar ainda formando um produto insaturado. Olha esse aqui. Quando eu aumento diminuo a temperatura, o meu produto formado vai mudar, tá? Por quê? Porque o bromo vai se ligar aqui, né, ao primeiro carbono, mas isso, ó, a menos 60 graus Celsius. Então, professor, eu posso ter mais de um produto para os dienos? Pode. Pode ter mais de um produto. Como ele tem 2 ligações duplas, elas podem ocorrer nos carbonos da ligação dupla. E para finalizar, a gente tem aqui, ó, qual das substâncias abaixo é produzida pela hidratação, pela adição de água ao acetileno? O acetileno, gente, ele é o nosso etino. Então, o etino ele só forma um etanal, que é um aldeído. E aí a gente tem a reação para você observar. Gente do céu! Eita, ainda tem revisão, tem atividade. Então, a gente vem já com a revisão dessa aula e depois a atividade dela.